Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do Shodan. O Shodan é bem parecido com o Census, só que ele é mais simples de utilizar. Aí você cria uma conta, loga nele, e aqui ó, você tem as opções de pesquisa. Ele tem vários comandos, vou mostrar os comandos mais básicos aqui, depois vou mostrar como a gente pode misturar esses comandos. Então primeiro você tem o comando net, que permite que você mostre dispositivos numa faixa de endereçamento específica. Então, por exemplo, aqui, uma faixa de IP específica. Aí ele me retorna o IP, a empresa que forneceu o link ou o domínio, né, o país ou a cidade, dependendo, e mais alguns detalhes. Aqui ele mostra o banner, ou seja, a informação que ele obteve da porta, daquele serviço que ele conectou. Vamos ver outras opções aqui, depois eu vou explicar melhor isso aí. País, Brasil. Mostrar todos os dispositivos que estão no Brasil. Aí 10 milhões de dispositivos conectados. Obviamente pode ser até mais, né? Mas é o que ele está exibindo agora. Vamos pegar um outro aqui. Cidade. Belo Horizonte. Fazer pesquisa. Ó, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte. Uma coisa que é interessante aqui é o seguinte, ele mostra aqui do lado, por exemplo, sistemas operacionais mais usados. Então aqui tem gente usando o Windows XP até hoje, o Windows 7, o Windows 8, o mais usado aqui é Linux, provavelmente porque ele está considerando também sistemas Android, né, que é um tipo de Linux, como vários servidores de página e tal, então por isso que o Linux aqui cresceu bastante. Principais organizações, ó, 32 mil usuários usam GVT, 23 mil usam NET, 12 mil usam Velox. Serviços mais usados, interface web de modem. Então 26 mil usuários, se eu clicar aqui, ó, eles estão com o modem deles acessível diretamente na internet. Tá lá, cidade de Belo Horizonte, porta 7547. Então eu posso aqui ó, obter acesso, por exemplo, ao modem ou alguma coisa qualquer deles aqui. Eu poderia até colocar isso aqui, ó, City Belo Horizonte TP-Link. Porque o modem da TP-Link, o roteador da TP-Link, por exemplo, ele mostra, olha lá, ó, TP-Link, roteador wireless RN740, RN740. Então se eu conectar num desses caras aqui e colocar um login senha padrão, muitos deles vai funcionar. Olha o perigo disso aqui, você encontrar esse tipo de coisa aqui. Não só isso, se eu pesquisasse iPhone, né? Então você pode misturar um monte de coisa aqui, ó, até você encontrar algum dispositivo. Smart TV, Sony, Bravia. Não sei nem se tem também não, nós estamos só chutando aqui. Webcam. Aí ó, webcam IP. Será que eu teria acesso a ela? Bom, vamos ver os outros comandos aqui, depois a gente mistura tudo. Então, além de sítio, eu tenho o hostname. Eu quero ver todos os usuários do Virtua, do GVT, né, do Velox. Enfim, vamos colocar aqui, ó, Virtua com BR. Então, todos os hosts que tiverem Virtua, ele vai me mostrar. Aí, ó, Virtua com BR, Guarulhos, vários outros locais. Mostrando até da Rússia aqui, não especifiquei Brasil. Outro comando que ele tem aqui também, que é interessante, é OS. Então, por exemplo, Windows XP. Quantos locais no mundo usam Windows XP até hoje? Aí, ó, Estados Unidos, Espanha, vendo vários locais no qual o sistema ainda é o Windows XP. Eu poderia colocar o Windows 7, vários outros sistemas aqui. E posso colocar aqui também coordenadas geográficas. Como é que funciona? Geo. Vim aqui no Google Maps, o local que você quer. Copia esses números aqui, ó. Que são os números das coordenadas geográficas. E cola esse cara aqui. Manda pesquisar.
Olha lá, ele está me mostrando nesse local que eu escolhi os locais próximos. Por último, tem um comando aqui que é muito útil também, que é o comando port. Tem mais comandos, né? Mas dos principais, que mostra, por exemplo, eu quero ver servidores web ativos, porta 80. Quero ver servidores FTP ativos, porta 21. Então, se eu misturar no exemplo anterior, port 21, VS FTPD 234, será que eu vou conseguir ver isso aqui? Ah lá, ó. Aquele servidor FTP vulnerável que eu falei. Vamos misturar as coisas agora? Eu quero ver servidores SSH, porta 22, mas que estejam na cidade de Belo Horizonte. Aí, ó, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte, todos servidores SSH. Eu quero Windows XP, pessoas que usem Windows XP, que estejam na cidade de Rio de Janeiro. Não, aqui já não deu. Ah, não preciso do mais, não. Ou não tem gente com Windows XP lá mesmo, não. Não precisava do mais, não. Aí, ó, Windows XP, Windows XP, Windows XP e vários outros aqui, ó. Tá mostrando aqui serviço iPhone, VNC. Um que é interessante ver aqui é o seguinte. Pega aqui, no Rio de Janeiro mesmo. Quantas pessoas têm compartilhamento de pastas? A pessoa compartilhou a pasta no Windows lá, ativo e publicado na internet. As possibilidades aqui são enormes. Eu poderia procurar webcam, poderia procurar um monte de coisa, né? Então, olha isso aqui, por exemplo. Esse usuário aqui, ó, tá? Ele tem a pasta pessoais, né? CDs, já publicada diretamente no coisa dele. Não vou fazer isso aqui, obviamente, né? Mas se eu viesse lá, desse um contrabarra, esse endereço IP e essa pasta aqui, se o cara não tiver colocado nenhum controle, se for o Windows XP, por exemplo, já vou acessar direto a pasta do cara. Ou seja, o negócio está publicado na internet sem ele nem saber, às vezes. Então, a ideia é justamente essa, misturar essas ferramentas de pesquisa, cidade, país, tipo de serviço, porta, endereço IP, para você encontrar qualquer coisa que você quiser, né? Como disse esse exemplo lá, na webcam, tipo de serviço, enfim, dá para você ser muito criativo no que você quer. Port 21, servidores FTP disponíveis no Rio de Janeiro. Enfim, a questão aqui é usar realmente a criatividade para conseguir fazer um pentest interessante, tá? Porque como você pode especificar aqui a cidade, o local e o hostname, como é que funciona para você fazer o pentest com o seu cliente? Você coloca aqui o hostname do seu cliente. Então, por exemplo, eu colocaria aqui, o meu cliente é o navinet.com.br e aqui eu faria as minhas pesquisas com base nisso aqui. Então, por exemplo, eu quero saber um servidor FTP ativo dentro desse domínio. Então, colocaria esse hostname, colocaria aqui o servidor. Ah lá, ele está me mostrando um servidor FTP ativo dentro desse cara aqui. Então, o Shodan é uma ferramenta muito útil, que deve ser usada para a realização do footprint, né? E vai contribuir bastante para o penetration test. Beleza? No último vídeo agora da série de footprint, nós vamos falar sobre o Maltego. Até lá!